Deus não perde os seus. Não perde, irmão. Se ele tem um projeto de salvação, se não tem um projeto de salvação, tem muita gente que não entende o texto de Paulo. Quando pega o texto de Timóteo e lê que Paulo entregou Alexandre o latoeiro a Satanás, ele olha e se escandaliza com esse texto. Aí você vai refletir, olhe para mim, você vai refletir, você vai pensar assim: poxa, por que Paulo entregou Alexandre o latoeiro na mão de Satanás? Olhe para cá. Porque foi o seguinte: se você pegar o contexto, Alexandre, ele é a liderança da igreja. E sabe o que foi que Paulo fez? Paulo fez o seguinte: ele pegou e orou a Deus. Não, primeiro ele conversou bastante com Alexandre. Alexandre, bora mudar, Jesus é assim, tal, e nada. Depois ele foi para a oração. Ele viu que a conversa não deu jeito, ele foi para a oração. E ele: Senhor, te apresento Alexandre, Paulo, e nada de Alexandre. Aí Paulo desistiu, ele falou assim: Senhor, já orei, já conversei, não quer, agora ele está entregue na mão do diabo. Agora o diabo vai fazer com ele o que ele quer. Amém? Glória a Deus. O glória a César, é assim mesmo. Vamos lá. Marcos capítulo de número 13. Eu peço que você encontre. Esse sermão já está dizendo em cima da sua Bíblia que ele é um sermão profético. E se é um sermão profético, são profecias que Cristo vai falar para quem está ouvindo, mas vai ter um cumprimento futuro, porque são profecias. São palavras que vão ser proferidas da boca de Cristo para os discípulos. O contexto aqui é Cristo e os discípulos. Eles acabaram de passar por uma série de processos. Você vai ver lá em cima no verso de número 35 do capítulo 12, que ele vem curando o cego, que ele vem censurando escribas, que ele vê a oferta da viúva pobre. Então ele está passando por uma caravana de sucessões com seus apóstolos, com seus discípulos, que ainda são discípulos. E o contexto é muito grande, porque todo judeu, não interessa o lugar que ele esteja, mas ele tem horas para cumprir oração. Isso é tão bonito, irmão, que eles têm 4.000 anos de história. Quantos anos? A Assembleia de Deus tem 107 anos de idade. É um bebezinho perto da cultura judaica. E já tem um monte de coisa dentro da nossa doutrina, dentro dos preceitos assembleianos, que já foram mexidos e já foram mudados. E você olha para dentro da cultura judaica e você vai ver que eles têm 4.000 anos de história e eles seguem à risca os mesmos preceitos. Porque foram ensinamentos e assuntos que foram dados por Moisés, e você pode observar nos embates que eles tiveram com Cristo, que quando Cristo falaria alguma palavra que era dura ao coração deles, eles olhavam para Jesus e falavam assim: olha, o Senhor cumpra isso, porque nós cumprimos o que disse o nosso pai Moisés, o profeta Moisés. Então Moisés, ele tem um respeito muito grande dentro disso aqui. E foi praxe que todo judeu ele tem que ir ao templo. Olha o cenário disso aqui onde vai se desenrolar. Ele tem que ir ao templo, oferecer sacrifício, ou orar, ou ter comunhão, ou ofertar. O gasofilácio está lá. Ou você não sabia, talvez você não saiba, olhe para mim. Lá no templo de Jerusalém, do lado esquerdo, se você pegar uma figura, depois olhar o templo de Herodes na internet, bem aqui do lado esquerdo tem uma escola teológica. Lá funcionava um sinédrio, e lá tinha uma escola teológica, que após as orações, ou após o ensinamento, qualquer judeu poderia ir lá com o rabi, e o rabi poderia tirar as dúvidas desse judeu. E Jesus está caminhando para esse templo, e você vai observar, está com a Bíblia aberta, capítulo 13, versículo 1, você vai observar o texto dizendo o seguinte: e saindo ele do templo, saindo ele da onde? Disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras, olha que edifícios. Preste atenção, não sei por qual motivo, eles queriam de alguma forma impressionar. Se você olhar, hoje ainda a arqueologia descobriu que tem nesse templo tem pedras de mais de 3 toneladas. Elas foram cortadas e encaixadas lá nesse lugar. Esse templo era tão magnífico que em 19, escute só, em 19 antes de Cristo ele começou a ser reformado, e só terminou 28 anos, cerca de 28 anos depois. Então foi um processo muito grande, porque foi um templo que Herodes quis esbanjar luxo e mostrar o poder que Roma tinha, para agradar o povo judeu. E aquele lugar é o lugar mais sagrado para eles, porque ali aconteceu muitos contos e muitos fatos históricos, e muitos momentos da peregrinação do povo judeu, do povo hebreu. Então eles tinham um significado muito grande, e Herodes, para querer agradar a população, ele transforma aquele templo num suntuoso, num luxuoso, num maravilhoso edifício. Tanto que os discípulos chegaram com Jesus no texto e falaram: mestre, olha só essa casa de oração. Tipo assim, querendo falar para Jesus: o senhor está vendo o tamanho da grandeza que é isso aqui? Jesus olha para eles, lê o texto.
E diz assim, olha, versículo 2, ele responde: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olhe para mim, eles querendo impressionar Jesus com um dos simbolismos mais fortes da cultura deles. E Jesus olha para aquele templo e diz assim: ei, não vai ficar pedra sobre pedra aí que não seja derrubado. Irmão, quando a gente começa a ler esse texto do capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 13, que é a primeira sessão, você vai ver que Jesus vai largar uma série de profecias. Mas preste atenção, quando a gente olha esse texto aqui, e a gente vai vendo, preste atenção no capítulo 13, no verso de número 5, Jesus vai dizer, ó: olhai que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, falsos profetas aparecerão, haverá terremotos, haverá fomes, acompanhe, se entregarão vocês aos concílios, nas sinagogas, e um monte de profecia. Olhe para mim, hoje a gente lendo isso aqui, tem um significado. Hoje, depois de 2000 anos, o cristianismo é a primeira religião do mundo. Hoje o cristianismo é uma religião forte, é uma religião que todo mundo conhece. A Bíblia é o livro mais traduzido e mais vendido do planeta Terra. Ou seja, hoje tem significado isso aqui quando a gente lê. Mas no momento que os discípulos recebem essa profecia aqui, para eles não tem o mesmo impacto que você está ouvindo agora. Por quê? Por exemplo, acompanhe comigo, versículo de número 4, versículo de número 6, melhor dizendo. Porque muitos virão em meu... Presta atenção. Não. Irmão, olhe para cá, por favor. O cristianismo acabou de nascer, Milo. Tem 12 homens e um rabi. Como é que Cristo abre a boca dele e fala assim: olha, muitos virão... Ou seja, os discípulos podiam olhar para ele, só na mente, que não iam falar, é claro, mas dizer assim: quem é que esse homem pensa que ele é? É como se eu estivesse falando aqui agora para vocês: olha, daqui a 20 anos eu vou morrer, e esse ministério vai ser tão grande, todo mundo que está aqui vai ser perseguido por causa do avivamento na palavra. Aí vocês poderiam olhar e falar assim, como tem um monte de gente pensando: já, esse cara está doido. Foi a mesma coisa aqui nesse texto. Por quê? Porque não tem cristianismo, não tem nada. Como é que Jesus abre a boca dele e vai dizer assim: daqui com o tempo vocês vão ser perseguidos por causa de mim? Aí eu acredito, a gente é ruim, irmão. Eu acredito que algum daqueles apóstolos olhou e só dentro de si disse assim: tá bom. Quem é que ele pensa que ele é para dizer que a gente vai passar por tudo isso? Leia de novo o verso 6, por favor. Porque muitos virão em meu nome dizendo... Além dele falar que o cristianismo ia expandir, ele ainda disse que... Ó, irmão, meu Deus, olha o que eu vou te falar. Só fala-se da glória. Isso. A profecia de Jesus é tão forte que até hoje, depois de 2000 anos, quem nunca ouviu falar de Henrique Cristo? O meu pai, Criador. Já viu? Você já viu falar dele, irmão? Depois, o que Jesus falou era tão verdade que após 2000 anos ainda tem de vez em quando um cabra que aparece aí na mídia ou na rede social dizendo que ele é o Messias. Viu? Ou é uma coisa, preste atenção, ou Jesus estava meio da cabeça, ou ele era verdadeiramente um profeta, e o que ele estava falando. Só que a profecia, irmão, ela tem um sentido que ela só cumpre, a força dela é só quando cumpre a profecia. Aí Jesus continua, verso 7. Leia comigo, por favor. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbei, porque assim deve acontecer. Irmão, olhe para cá. Se você não sabe, mas eu te digo aqui, porque eu estudei isso aqui. Israel nesse momento aqui, Gabriel, estava vivendo um tempo de paz. Como assim? Como Roma mandava, era o que Roma não queria saber da religião dos judeus. Vocês adoram quem vocês quiserem, a gente só quer o nosso imposto. Pague o nosso imposto e vocês ficam felizes. Diferente da política babilônica, que quando colocou no cativeiro era: vocês vão ter que adorar quem a gente quer. Aqui não tem culto só aos nossos. Mas Roma não. A política de Roma é: a gente dá segurança. Pega a política romana, tem historiador aqui dentro, tem estrada, tem mordomia, tem segurança, tem pax romana, tem tudo isso. Então Roma dava todo esse amparado, e Roma dizia assim: olha, vocês fiquem à vontade,
Aqui a gente só quer a grana, pague os impostos. Tanto que Zaqueu e Mateus eram cobradores de impostos. E um cobrador de imposto, um publicano, ele era tão terrível aos olhos de um judeu que nem a oferta deles ele recebeu no templo. Aí de repente Jesus abre a boca e fala assim: quando vocês ouvirem guerra, tipo assim, mas que guerra? Se a gente está vivendo paz, se aqui não tem, há muito tempo não tem uma guerra aqui dentro de Jerusalém. Só que o verso 4, acompanha comigo. Os discípulos olharam para Jesus e disseram, quando ele falou, olhe para cá antes de você ler rapidinho, mestre, quando ele falou, não vai ficar pedra sobre pedra, se referindo ao quê? Ao templo, ok? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso chamou a atenção dos discípulos. Aí no verso 4 eles vão falar assim: mestre, dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Ou seja, olhe para mim, irmão, quando Jesus abriu a boca dele para falar que aquele templo seria destruído, ele estava anunciando, em outras palavras, o mundo vai acabar. Irmão, isso colocou uma pulga atrás da orelha. Tipo assim, Jesus começou a dizer, olha, vão entrar gente aqui dizendo que sou eu, mas não sou. Já vai ser difícil você acreditar pelo contexto que eu acabei de te explicar. Outra, verso 7, vai dizer, vai ter guerra e rumor de guerra. Aí nada aconteceu. Olhe para cá, sabe o que acontece, irmão? Olhe para mim, por favor. Jesus sobe. Antes dele subir no Monte das Oliveiras, ele olha para o discípulo e disse assim, daqui desse lugar que eu estou indo, eu vou voltar. Irmão, se tudo que Jesus falou é verdade, ele volta. Amém? Se você não crê nisso, mas eu creio, irmão, com toda a intensidade do meu coração. Ele disse, aí tá, Jesus subiu. Beleza. Passou um tempo. Quando ele viu em 70 depois de Cristo, entrou um general romano dentro de Israel. E foi lá naquele templo e matou quase 500 mil judeus. E o templo destruído, quebrado, tudo. Aí olharam e lembraram da profecia. Aí, meu irmão, o negócio começa a mudar. Por quê? Porque poderiam pensar assim, quando viram alguém, olhe para cá, quando viram alguém entrar em Jerusalém e falando que era o Messias, disseram assim, ele falou isso também. Aí, mas na primeira tu fala assim, não, mas foi coincidência. Só que em seguida, o templo destrói. Aí já está 1-0 para Jesus, né? Aleluia. Aí o templo destrói, pá, quebrou tudo. Aí o Espírito Santo é aquele que não erra, irmão. Ele vai lá na mente, ele falou que isso aqui ia ser destruído, 2-0. Na primeira, se já tem dúvida, na segunda a descrença já vai caindo por terra. E alguém, como eles começaram, o colégio apostólico começou a andar junto, um com certeza olhou para o outro e dizia assim, não é que era Deus, não é que era o Filho de Deus falando mesmo? Escute isso em nome de Jesus. Vou falar algo tremendo aqui. Aí no verso 8, Jesus vai dar mais uma dica para eles. Ele olhou para os discípulos e disse assim, acompanhe comigo por favor. Pense como é gostoso pregar dentro dessa igreja aqui. Viu? Meu irmão. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fome, e isso será o princípio. Irmão, sabe o que eu acho mais impressionante? Que do verso 4 até o verso 13 na tua Bíblia, já se cumpriu tudo. Tudo, não falta cumprir nada. Só o que falta cumprir é o final dos versos 32 ao 37. Olhe para mim aqui, por favor. Aí eu te pergunto, tudo que Jesus ia falando na risca, falando cumpria. Aí você pensa assim, irmão, o mundo tá bom viver no mundo ou não? Não. Você toma banho para chegar, você toma banho de manhã para ir trabalhar, você não sabe se você volta do trabalho, se você chega lá. Por quê? Você liga a sua televisão, principalmente aqui nesses programas abençoados, para não falar outra coisa, que tem aqui no Pará, que só é morte atrás de morte. Você está vendo que o planeta Terra, ele tá entregue na mão do príncipe deste mundo. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Aí você olha para esse contexto aqui, e Jesus abriu a boca e falou para eles, olha, é só o princípio. Agora escute uma coisa, para você que não tem certeza da sua salvação, eu vou falar isso aqui agora.
Se tudo isso que a gente está passando, que Jesus falou uma por uma e não errou nenhuma para mostrar que Ele era Deus, se tudo isso que Ele falou já está estreito, imagine o que é que o anticristo tem preparado para quem ficar no arrebatamento da igreja. Amém, irmão? Então vamos aqui continuar. Verso de número 9. Ele vai abrir a boca e vai lançar mais uma palavra. Olha. Mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, serei açoitados e serei apresentados ante governadores por amor de... Olhe para cá, Pedro foi morto de cabeça para baixo. Lucas foi morto dentro de uma árvore também, enforcado numa árvore. Mateus foi morto dentro de um tronco. Toda vez que, até na morte eles lembraram, dizia, ele me disse. Ou seja, 3-0 para Jesus. Ele falou do templo, aconteceu. Ele falou dos falsos profetas, aconteceu. Ele falou que seriam entregues, aconteceu. Toda vez que alguém levanta a boca aqui, ou em qualquer outro lugar, levante a sua mão direita aí, por favor, e diz, assim diz o Senhor, e a profecia cumpre na tua vida, a tua fé, vai lá em cima dizendo, era Deus na boca dessa mulher ou desse homem. Sim ou não? Se essa é verdade, dá glória a Jesus aí, por favor. Aleluia, preste atenção. Aí ele vai lançar uma palavra. Esse texto aqui você precisa entender, tá? Verso 10, leia comigo. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as... Oh glória. Quando você fala isso, tem alguns textos que tem alguns intérpretes bíblicos, olhe para cá para você aprender isso, que dizem, que pensam assim, ó. O evangelho será pregado em todas as nações, ou em todo o mundo, como Mateus usa o termo. Só que Mateus, ou Lucas, ou Marcos, quando escreve o sermão profético, eles não têm noção na cabeça de mundo geográfico. O que é mundo para eles? Eles não têm na cabeça a Ásia, a Europa, a América do Sul, os continentes. Eles têm na cabeça o que Roma domina. Quando Jesus fala, então esse evangelho, verso 10... Mas importa que o evangelho seja primeiro pregado entre todas as nações. Ele não está falando de um evangelho chegar em todo mundo, em todo ouvido ouvir. Por quê, pastor? Porque se for assim, Jesus nunca volta. Só na Ásia tem mais de 11 mil dialetos que não tem uma página da Bíblia Sagrada. Só na Ásia. Então o que foi que Jesus quis falar com isso aqui? O Dr. Augusto Nicodemos falou algo muito interessante. Nesse texto aqui, ele vai dizer o seguinte, ó. Deus usa. Qual é a religião mais conhecida do mundo hoje? Qual é o livro mais vendido do mundo hoje? Qual é o livro mais traduzido do planeta Terra hoje? Jesus estava falando assim, ó, eu serei conhecido em todo o planeta. Aleluia. Mais uma vez se cumpre o que Cristo fala. Então preste atenção. Aí vem, irmão, algo interessante. Verso 13, por favor, acompanhe comigo. Quem encontrou, diga amém. E sereis aborrecido por todos, por amor do meu, mas quem perseverar, sabe o que eu acho mais bonito? É que ele não enganou nenhum de nós que estamos aqui. Se você entrou numa igreja e disse assim, olha, vem para cá que acabou o teu sofrimento hoje. Mentira. Jesus disse assim, olha, verso 13, eu quero que você leia. E sereis aborrecido por todos. Meu irmão, você não precisa fazer mal para ninguém. É só você falar assim, olha, eu sou crente. Só isso. O mundo já te aborrece. Por quê, pastor? Porque você é luz. Você já viu uma sala escura, quando você chega com uma lamparina ou com uma lanterna, o que é que ela faz? Ela faz o quê? A luz, ela tira as trevas do lugar, ela manifesta as obras da treva. Só para você saber que você é luz, o mundo já te odeia por causa disso. Jesus falou assim, olha, diga assim para o seu irmão, por favor, a nossa vitória é certa. Diga para ele, mas isso não quer dizer que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu olho para você aqui, eu olho para mim, irmão. Eu estou analisando a minha vida e você está analisando a sua agora. Olhe para mim, já vou terminar. Aí você pergunta assim,
Poxa, pastor, estou passando por isso. A palavra de Deus, né? O Deus que falou todas as profecias, não podia errar nessa. Então ele deixou uma chave para nós. Ele disse assim: olhe, persevere. Aleluia. Irmão, tem uns aqui que estão arrastados. Chegaram aqui hoje com 2 querubins trazendo na asa assim. Bora, o querubim colocou na asa e ele foi. Mas está perseverando. Olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para frente, olhou para trás, alguém parou. Aqui mesmo, esse ano foi um ano de muitas perdas dentro dessa casa. Muitos irmãos nossos saíram, outros estão desviados. Mas Jesus, ele foi sucinto. No verso 2 ele diz: olha, o irmão vai entregar o outro à morte, o pai e o filho. Levanta-se o filho contra os pais e farão morrer. Vós sereis aborrecidos. Ele está dizendo, não vai ser fácil, vai ser luta. Mas aquele que perseverar até o fim. Aleluia. Preste atenção que eu vou falar uma coisa para você. Capítulo 13, versículo 14. Ele vai abrir a boca e vai dizer assim: ora, quando vides o abominável do assolamento que foi predito estar onde não deve estar, quem lê que entenda. Preste atenção para mim. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Jesus está falando aqui, ó. Olhe para cá. Aqui nesse texto que você acabou de ler, escute isso é muito interessante, por favor. Aqui é justamente o tempo entre a primeira e a segunda vinda. Ele vai voltar à pergunta do templo, vai falar do anticristo. Aqui o anticristo tem 3 pontos. Pode ser Antíoco Epifânio, que Daniel vai falar no capítulo 9, 12 e 11. Pode ser os exércitos romanos do ano 70 que destruiu o templo. Mas também tem essa profecia tem 3 tempos. O último tempo dessa profecia é o anticristo que está por vir. Jesus estava falando uma profecia com 3 tempos. Ele disse assim: olha, veio o antigo Epifânio, que entrou no Santos dos Santos e sacrificou uma porca lá dentro. Veio o general Tito e destruiu Roma. Cumpriu tudo as 2. Se cumpriu as 2, por que a última não cumpre? Ei, meu irmão, eu não estou falando de fé, eu estou falando de história. Pega a história que você estuda na escola onde você estuda, meu irmão. Antigo Epifânio veio ou não veio? Veio, está lá. Um general grego. O general Tito romano veio ou não veio? Jesus falou assim: olha, vem Antigo Epifânio, ele veio. Ele falou, vem Tito, ele veio. Ele falou, vem o anticristo aí. Ah, meu irmão. Irmão, diga para o seu irmão assim, olhe para ele, por favor, diga: irmão, olhe até ele dar glória, que essa vai ser forte. Diga assim para ele: irmão, se você não trabalhar para Jesus, você vai trabalhar para o anticristo. Bora ler um texto aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, abre a tua Bíblia aí. Oh glória a Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 3. Paulo disse assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Esse homem do pecado foi o anticristo que Cristo falou, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Em 1945, olhe para mim aqui por favor, em 1945, criaram a Organização das Nações Unidas, a ONU. Qual o propósito disso? Trazer paz para o planeta. Desde 1945, escuta isso, crente. O povo pede paz, irmã Lene, através da ONU. E a ONU já conseguiu? Não. Desde 1939 até hoje é só guerra, guerra atrás de guerra. Você sabe quem vai parar com isso aqui? O anticristo. Olha o plano. Ele senta no templo em Jerusalém, nessa hermenêutica teológica aqui. Quando ele senta no templo, ele resolve o problema da fome, ele resolve o problema da guerra, ele resolve o problema do mundo, ele faz com que o mundo todo tenha só uma moeda monetária,
e ele impera em todos os reinos. Viu? Você não precisa ir para a história, só tu ler tua Bíblia que está tudo aqui isso. Olhe para cá. Quando ele pensa, meu irmão, quando ele consegue dominar tudo isso, os judeus que estão lá, os budistas estão esperando um mestre do Nirvana. Os muçulmanos estão esperando o sacerdote Maomé voltar. Os judeus estão esperando o Messias. E nós estamos esperando Jesus. Escute isso. Quando ele chega e acontece tudo isso aqui, eles olham para ele e falam assim: o Messias chegou. Meu Deus, irmão, o Messias estava na cruz. E eles falaram: não é o Messias. Agora o anticristo está fantasiado aqui. Vamos terminar de ler esse texto aqui rapidinho. Versículo 6. Agora vós sabeis que o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que no meio será tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda duvida que Jesus é o Filho de Deus? Sim ou não? Tudo que Jesus falou aqui, ele cumpre. O anticristo governa, ele cumpre tudo, ele põe ordem em tudo, engana todo mundo. Aqui vai ter uma discussão teológica que eu não vou entrar se é pré, mid, pós, que não vem um caso, não é curso teológico isso aqui, que é um culto. Mas preste atenção, nesse contexto aqui, quando o anticristo enganar quase todo Israel, a Bíblia diz que o nosso Messias aparece. O nosso Cristo, não, irmão, era para ter dado um glória maior aí, que o nosso Cristo aparece nas nuvens. Eu até contei aqui, depois que Jesus falou tudo isso aqui, a maior discussão foi: quando vai ser a volta? Aí começou, em 1844, a Ellen White, fundadora do Adventismo do Sétimo Dia, marcou a volta de Jesus antes. Ela é seguidora de Guilherme Miller e ela errou feio. O testemunho de Jeová foi muito mais além, presta atenção. 1844 é conhecido por quando algum testemunho de Jeová bater na porta da tua casa, é só tu falar para ele: então me explique a grande decepção de 1844, ele vai embora. Pronto, você está liberto deles para sempre, e nunca mais ele baterá na sua porta, e você estará liberto desse negócio aí. Por quê, pastor? Porque em 1844 eles marcaram a volta de Jesus e erraram. Aí tá, em 1874 marcaram de novo, erraram. Em 78 erraram, 81 erraram, 84 erraram, 94 erraram. Por quê, irmão? Olha como Jesus é tremendo. Olhe para mim aqui. Se Jesus falasse para a gente assim: eu vou voltar em 2019, dia 15 de julho, às 3 horas da tarde, você ia ficar desviado até dia 14 de junho, fazendo a vontade da sua carne. Aí quando fosse 2h45 do dia 15, você reconciliava para subir no arrebatamento. Então ele não falou nem de dia, nem de hora, mas ele nos deixou tempo. No texto ele vai falar lá na frente de uma parábola. Ele falou assim: olha, vocês olhem para a árvore, quando está chegando o fruto dela, vocês já sabem que é o verão. Aí ele falou: olhem para tudo isso que eu falei, vejam tudo isso e olhem, quando estiver acontecendo tudo isso, eu estou à porta. Não, irmão, não é carro nem casa nova, dá um glória aí, pelo amor de Deus. Eu estou à porta. Olhe para o seu irmão aí, diga para ele assim: Jesus vai voltar. Não, olha para ele, dá glória, diga: Jesus vai voltar, irmão. Beleza, tá, mas o que é que eu quero falar? Eu até falei terça-feira. Aí, irmão, quando a gente não está bem com Deus, abra aí 1 Tessalonicenses, já estou terminando. Agora que deu 8 horas, até 8h30 hoje, diz que 1 Tessalonicenses, já vamos terminar. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Irmão, agora ele não vem como Nazareno, carpinteiro, não. Lê o texto e dá glória.
Porque o mesmo Senhor, olhe para cá por favor, por que Paulo escreveu o mesmo Senhor? Ele faltou colocar assim, ó, aquele que estava na cruz. Aí ele escreve, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Só que agora, irmão, é tão forte essa descida que no mesmo versículo, vírgula, diz que os que morrerem ressuscitarão. Vem com tanta glória que a morte nesse dia vai tremer. Aleluia. A morte nesse dia vai ter que dar um jeito de dizer: o meu nome foi trocado, hoje eu sou vida. Ele descerá com tanto poder, com tanta glória, com tanta unção, com tanta força. Ainda tem mais uma coisa: os pré-tribulacionistas que estão ouvindo também, até na internet, dizem que vai ter uma volta invisível. Aonde está isso aqui no texto? A Bíblia diz que todo olho verá. Eu contei aqui terça-feira, vou repetir. A Sara acordou 6:30 da manhã, falou: pai, me leva na escola. Eu deitei no sofá e cochilei. Ela se arrumando e eu lá cochilando para levá-la na escola às 7 horas, Mailo. E eu teve um sonho, não sei se foi arrebatamento de sentido, não sei o que foi, sei que eu sonhei. E eu sonhei, pai, quando eu vi, eu estava em Israel, eu e esse tecladista aqui. Chegando lá em Israel, estava lá numa conferência e eu vi o povo correndo, aquele desespero, e metralhadora, helicóptero no céu, e tiro para todo lado. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui em Israel? Semana passada isso. Aí de repente eu vi um muçulmano. Meu Deus, olha, esse negócio está transmitido aí, viu? Vigia. Eu vi um muçulmano, e esse muçulmano pegava e jogava fogo nas pessoas com a mão. Num sonho isso. Eu falava: meu Deus, o que é isso? E eu começava a chorar lá em Jerusalém, dizia: Deus, é o teu povo, o Senhor vai deixar o anticristo acabar com... Eu só sei que esse sonho era pós-tribulacionista, irmão, viu? O Senhor vai deixar que esse homem acaba com o teu povo que está aqui. Aí de repente o Rafael olhava, chegava e batia na minha costa assim, dizia assim: pastor, olha, Jesus está voltando. Eu olhava no céu, o céu abria, irmão. Teve um profeta que falou, usado pela boca de Deus lá no Antigo Testamento: os jovens sonharão. Abacalaba, levante a sua mão. Isso aqui não é conto da carochinha. Jesus vai voltar para buscar a sua eleita. Volta para o texto. Depois, olha para você que vai ficar vivo, que vai ver isso. Já pensou, irmão? Aleluia! Seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Quem é que vai fazer isso, pastor? Que a gente não sabe voar. A Bíblia diz que o Espírito Santo que está aqui vai pegar a igreja e vai arrebatar ela e vai dizer: toma a tua noiva, toma a tua noiva. Aí o que é mais bonito no texto, eu estou falando tudo isso, quando eu prego isso aqui dá vontade de morrer, irmão. Pastor, o senhor está doido? Não. O senhor acha que eu quero ficar aqui com hérnia de disco na costa? Eu quero ir para o céu, lá não tem hérnia, irmão. Aí Paulo fala no verso 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas. Ele está falando: igreja, qual é a mensagem que vocês podem ouvir? Qual é a melhor mensagem que vocês podem ouvir, se não for essa, que o Messias está voltando para buscar a sua igreja? Pergunte para o seu irmão aí: você fica feliz quando você escuta isso? Quer ver? Olha uma coisa, volte para Marcos 13 para terminar. Ah, Jesus. Marcos 13, 32. Aleluia.
Quem encontrou, diga eu. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí ele dá olha, aqui só é dica para quem quer ser salvo. Aí no 33 ele vai falar: vocês querem ser salvos? Ó, olhai e vigiai. Irmão, olhe para mim aqui, cá para nós. O que tem de crente aqui brincando é uma inconstância no Evangelho, não se segura. Em 1982 teve o alinhamento dos planetas, marcaram a volta de Cristo, não veio. 1988 Raul Lindsay marcou a volta de Cristo, não veio. 1944 nos Estados Unidos, não veio. 2002 o calendário maia não veio, porque ninguém sabe. Aí, só que ele deixou uma dica, está aqui, ó, versículo de número 34. Amém? Ele fala: e como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridades dos seus servos, e a cada um na sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. 35, Deus falando contigo, crente: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos achem dormindo. E as coisas que vos digo a todos. Gente, é o próprio Cristo que está falando com você nessa noite. Vigiai. Eu quero terminar lendo esse texto aqui, capítulo 13, do mesmo capítulo que você está lendo, só o verso 26. Então virá o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará seus anjos, ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos. Isso aqui é uma figura de linguagem para a salvação dos eleitos. E o 28 ele diz, ó: aprendei a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando vides sucederem essas coisas. Que coisas, pastor? Porque eu acabei de pregar tudinho aqui, vírgula, sabei que já está perto as portas. Aí, se isso aqui se cumprir na nossa vida, o 30, está todo mundo no arrebatamento hoje, irmão. Como, pastor? Na verdade vos digo, que não passará essa geração. Irmão, o judeu disse em rede nacional o seguinte: o Messias, que para ele é o Messias, que para nós é a volta de Jesus, o Messias não demora mais 10 anos. Não, irmão, eu não contento que você não dê glória com isso, pelo amor de Deus. Vou repetir, vou te dar mais uma chance. O Messias não demora mais 10 anos. Você que não está bem com Deus, não é pressão psicológica não, irmão. Se o Espírito Santo não te arrancar daí da cadeira, não te trazer aqui, ninguém te traz. Mas escute, você que não está bem de Deus, você quer ficar no arrebatamento da igreja? Então vem te reconciliar, meu irmão. Vem fazer uma nova aliança com Cristo, porque Jesus está voltando. E o inferno não foi feito para ti. Ele foi feito para Satanás e para os seus anjos. Fique de pé. Aquela cruz está vazia. Ele ressuscitou. Oh, aleluia, Jesus. Tem alguém para Jesus ainda? Pastor, o senhor insiste. Ah, meu irmão, se tu soubesse o preço da tua alma. Aleluia. Já terminamos o nosso culto. Dê um abraço no seu irmão aí. Isso, abrace ele, diga: a nossa esperança está aqui. Diga para ele: persevera. Oh, 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 oh. Pode chorar. Quando eu
te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou. Diga, agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Se junte ao povo que vai ser arrebatado. Eu acredito no poder. Oh, ainda dá tempo, meu irmão. Que me libertou da morte para a vida. Se você tem certeza do seu nome escrito lá no livro da vida, levante a sua mão e dê um brado de glória a esse Deus nessa noite. Oh, 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 quando eu te conheci, Jesus. Canta, Rafael. O meu caminho brilhou, agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a igreja? E a vida que eu vou viver agora, oh, é pra um motivo bem maior que o meu. E o poder do amor da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Jesus está voltando. E a vida que eu vou viver agora, é para um motivo bem maior que o meu. Da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem melhor que o meu. E o poder do amor da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Só a igreja, só a igreja. E a vida que eu Agora oh, glória na ressurreição. E aquela, eu tô vendo pessoas chorando aqui de cima. Levante a sua mão e adore o nome do Senhor e diga: e a vida que eu vou viver agora, Jesus, é pra um motivo bem maior que o meu. volta pra Jesus, volta pra Jesus. Do amor da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Levante a sua mão e receba a autoridade de Deus aqui nessa noite. Que todo projeto do diabo caia por terra agora. Que toda hoste do inferno seja repreendida. Que todo projeto de Satanás seja desfeito. Receba a autoridade. Volta para Jesus, que Jesus está te chamando. Volta para Jesus, que Jesus está te chamando. Receba poder do céu. Receba a autoridade de Deus nessa noite. Adore
amor. Ai, Jesus. Oh, meu Deus, é muito forte isso. Levante a sua mão, irmão, já vou terminar. A vida que eu vou viver agora. Pode chorar, que coisa linda. Pode chorar, chora. É pra um pode chorar, que é Deus maior que o meu. E o poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia. Bata uma palma pro Rei Jesus nessa noite. Isso, mais forte, irmão. Mistura com glória a Deus, aleluia. Dá um brado de glória a esse Deus nessa noite. Adore a Ele com teus braços, com a tua boca, com teu sentimento, com a tua voz. Deus visita a tua casa nessa noite. Deus entra com providência mais forte. Se é pra Ele, adora. Se é pra Ele, adora. Receba a graça de Deus aí. Receba a graça de Deus aí. Seja curado, seja liberto, seja cheio, seja tocado pelo poder da palavra de Deus nessa noite. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo Israel, com toda a igreja. E que a igreja do Senhor diga: boa noite a todos. Está encerrado o nosso culto. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.